Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão. Aleluia, convido você, aproveitamos que estamos de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas 2:20. A palavra de Deus, ela em Gálatas diz assim, Paulo está dizendo: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim e por você. Eu também quero ler, já aproveitando que estamos de pé, 1 Coríntios, que é pertinho dali, um pouquinho antes. 1 Coríntios 10:31. Que diz assim: assim, quer você comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pode tomar seu assento. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queridos, eu quero trazer nessa noite, dizer para você que aqui Paulo, ele está falando para a igreja e dizendo: meus irmãos, o teu cotidiano, o teu simples, o teu comum, aquilo que tu faz diariamente, aquilo que é necessário que você faça. Entenda que mesmo que é necessário que você faça, que você tem que fazer, e você não faz porque Deus se mantém vivo, não. Você tem que fazer porque senão o teu corpo morre. Entenda que mesmo estas necessidades mais básicas tem que ser para a glória de Deus. Entenda que a glória de Deus, quando eu começo a pensar na glória de Deus, eu entendo que glória está falando de reputação. Sim, glória também traduz como reputação. Então tudo que eu faço é para espalhar a reputação daquele que vive e reina para todo sempre. Então tudo que eu fizer tem que espalhar, ou seja, tudo que eu fizer, as pessoas olharem para mim, elas têm que ver Deus, a reputação de Deus. Se eu ando em santidade, eles vão ver que o meu Deus, ele é santo. Se eu sou verdadeiro, eles vão ver que o Deus que eu sirvo, ele é verdadeiro. Agora, se eu mentir, se eu andar uma vida de mentira, falando mentira, contando historinha, eles vão pensar que o meu Deus que eu sirvo, ele é um Deus mentiroso. Então eu tenho que entender que a minha vida, por mais breve que ela seja na terra, você concorda comigo que a nossa vida é muito rápida, né? A minha vida, irmãos, porque se você perguntar para uma pessoa de 80, 85 anos e dizer para ela: ô vô, porque já é um vô, né? Já é vô, né? 85 anos. Hoje em dia tem vô novo. Até o Tiago é vô. Um cara novo, né? Trabalhou novo, começou cedo o trabalho. Mas eu quero dizer que você chega em 85 anos, a pessoa que chegou em 80 anos, 85, 70 anos, se tu perguntar para ela:
demorou para te chegar nesta idade? Com certeza não. Com certeza foi muito rápido. Porque a nossa vida, minha irmã, é rápido. Porque imagina eu comparar a minha vida aqui na terra, que nós estamos, irmãos, se nós resumir, nós estamos vivendo aqui em busca de uma entrada, de uma passagem, para um lugar que é eterno. Nós estamos aqui buscando a passagem para um lugar eterno. E eu quero dizer por isso que muitas vezes as pessoas estão bem de saúde, estão dizendo assim, né, se eu morrer, tudo certo, não tenho medo da morte. Mas quando a morte bate, ela bota numa água para se afogar, se ela não vai se debater até tentar se salvar. Porque é instinto do ser humano. Porque nós fomos criados sim para a eternidade. Adão, a eternidade estava em Adão. Quando Deus cria Adão, a eternidade estava em Adão. O problema aconteceu depois que o pecado entrou em Adão. Aí a eternidade saiu. Mas até então a eternidade estava. Então nós fomos criados, o ser humano foi criado sim para a eternidade. Por isso que nós temos um senso de buscar solução, um senso de se cuidar, um senso de buscar a não perder a nossa vida. Porque nós fomos criados para a eternidade. Mas quando eu morro para as minhas vontades, daí tudo muda. Aí o medo da morte, ela não existe mais. Porque eu sei para onde eu vou. Porque eu sei para onde eu vou. Porque eu sei que aqui é uma passagem. Eu sei que eu preciso viver refletindo a glória de Deus. Eu tenho que refletir a reputação de Deus. Eu tenho que refletir quem é o meu Deus. E a palavra do Senhor, ela nos dá muitas diretrizes para isso acontecer. Para que nós possamos fazer. A palavra de Deus, ela é totalmente direcionada para nós termos uma vida exatamente brilhando a reputação de Deus e mostrando a reputação dele. Ele diz como você deve fazer e como você não deve fazer e o que acontece se tu fazer ou não fazer. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que nessa breve estadia aqui na terra, nós temos que refletir o Senhor, refletir a reputação deles, mostrar quem Ele é. Sabe, tu tá caminhando e as pessoas veem, meu Deus, este Deus que aquele homem serve, Ele é um Deus verdadeiro, porque eu não vejo mentira naquele homem. Meu Deus, esse Deus cura, porque aquele homem, ele está com doença, mas ele crê na cura, ele ora e pessoas são curadas. E eu quero dizer para você que a maioria de nós sabemos que nós devemos viver assim, mas o porquê que nós não vivemos? Porque eu tenho que viver todo dia intencionalmente. Eu falo em toda a ministração que eu tenho ministrado, tem entrado esta mesma coisa. Parece que eu estou sempre... Não tem repertório? Não é que eu não tenho repertório. É que o Senhor, Ele todo dia diz, filho, viva intencional para mim. Tudo que você fizer, faça para mim. Mostre quem eu sou, por onde você for. Isso é o básico do Evangelho. É onde você for, o que você fizer, mostre quem Ele é. Porque eu confesso para vocês que um período da minha vida, eu digo para você agora jovem, um período da minha vida eu era como se fosse aquele o crente 007.
ninguém sabia que eu era crente. Porque não só por não falar que eu não era crente, mas eu também não refleti o Senhor como eu deveria refletir. Demonstrar quem é Deus na minha caminhada. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, se você está sentado aqui, eu creio que você está buscando sim refletir a glória de Deus, refletir a reputação de Deus, refletir quem Ele é. E nós temos buscado e recebido muitas ferramentas de como viver isso e para que viver isso. Porque eu tenho que viver verdadeiramente quem o Senhor é. Só que o mais legal disso, meu irmão, é que Deus, Ele não te obriga a isso. Ele não te obriga. Ele deixa você bem à vontade, sabe por quê? Ele não quer escravos, Ele quer servos. Ele não quer escravos. Deus, Ele não quer te escravizar na vontade dEle, mas Ele quer que você torne-se servo na caminhada. E reflita a Deus. Quantas pessoas se achegam a você falando de problemas, de situações. Hoje provavelmente você teve que falar para alguém que o que você está passando tem solução. Você teve que aconselhar alguém, dizer: cara, mas tem solução para isso. O Deus que eu sirvo tem, Ele pode, Ele faz, eu conheço Ele, eu vivo para Ele. Porque, irmão, crente não tem que ter sabor, né? A modinha do sabor, graças a Deus já está passando. Eu já enjoei do sabor. Nós temos que ter a essência de Deus. Nós temos que viver, refletir Ele. E quando nós entendemos o refletir, você olha no espelho, você reflete fielmente a sua imagem. E é assim que nós temos que refletir Deus. Eu não posso vir para a igreja por um descargo de consciência. Eu não posso vir para a igreja achando que eu vou simplesmente me carregar para não errar amanhã. Não. Eu tenho que vir para a igreja para ser bênção. Para ser bênção para o meu irmão também. E receber mais ferramentas para trabalhar, para seguir trabalhando em prol deste reino. Então, quando eu entendo, quando eu alinho a minha vida, eu alinho o meu posicionamento, eu alinho o meu foco, as coisas mudam. Sabe, quando você queria, qual é o teu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é ter um carro zero. Meu objetivo de vida é ter um carro tal, é ter uma Ferrari, é ter isso, uma Lamborghini, é ter isso, aquilo. Parece que até bateu a cabeça, né? Não tem uma bicicleta que é uma Lamborghini. Deus não pode dar? Pode. Mas para Ele te dar, você vai ter que tirar isso do teu coração. Aí Ele vai te dar até mais que isso. Porque muitas vezes nós vivemos buscando coisas para nós, mas nós temos que entender que a nossa vida tem que simplesmente refletir a Ele, e o resto Ele vai cuidar de nós. A palavra de Deus diz que Ele tem poder e Ele cuida dos lírios do campo, Ele veste os lírios do campo, não falta alimento para o pássaro. Imagina o que Ele vai fazer por você. Ele cuida de você. E Ele cuida de você melhor que você mesmo. Então, quando eu mudo a minha vida, a minha intencionalidade, eu mudo até do eu quero para o como eu posso refletir a reputação, a glória de Deus. Será que isso que eu estou pedindo vai refletir a glória de Deus? Será um instrumento para refletir a glória de Deus?
nós vamos vivendo. E nós vamos vivendo. E a palavra de Deus, ela mostra que uma das coisas mais importantes que Deus queria de nós era a nossa obediência. Ser obediente, mas ser obediente a quê? A sua palavra. Porque a palavra diz quem Ele é e o que Ele quer de nós. Então nós devemos, eu quero ler com você em Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sabe, irmão, nós queremos muitas vezes nos enganar, né? Sabe quando tu repete assim, não, eu estudei bastante, vai dar certo, eu estudei bastante, vai dar certo, vai para a prova, eu estudei bastante, vai dar certo. Quem estudou para a prova bastante e sabe que vai dar certo, ele não fica repetindo para ele como um mantra que vai dar. Sabe o que é isso? A gente está tentando se enganar, dizendo assim, não, eu estudei, leu uma frase do livro e não estudou mais, não abriu mais nada, e daí vem querer enganar Deus, oh Deus, me lembra daquilo que eu não estudei. Ai, como é que é? Tenho saudade do que não vivi. Somos assim, meus irmãos. Olha o nível de hipocrisia nosso. Quer ir para a prova sem estudar e que acha que Deus é bobo para fazer você ir bem. A palavra do Senhor, ela diz que nós temos que ser praticantes da palavra dele. Porque quando vir a luta, meu irmão, você não vai precisar dizer assim, ó, diabo, espera um pouquinho deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui quando tu me oferecer isso. Não, meu irmão. Quando tu pensar nisso, nem já pensa mais, tu já aceita o que ele quer para ti. Eu tenho que estar preparado para as lutas. Eu tenho que estar preparado para viver, não mais eu, mas Cristo viver para mim. Eu também entendo e vejo que eu preciso ter um coração humilde. Um coração humilde e ensinável. Eu tenho dito isso muito para as pessoas. Nós estamos agora acabando amanhã teremos o nosso jantar do casados. E eu bati muito nesta tecla com eles. Eu disse, gente, nós temos que ter um coração humilde e ensinável. Porque não adianta eu ter só um coração ensinável, porque daí eu vou querer aprender com o doutor, eu vou querer aprender com mestres, eu vou querer aprender com quem sabe mais do que eu. Mas o coração humilde, ele me mostra, além de mostrar que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que eu não sou nada sem Deus, isso também é humildade. Eu vou aprender com o meu filho Mateus, e eu aprendo com ele todos os dias. Eu tenho humildade e coração ensinável quando eu olho para uma pessoa mais nova que eu, uma pessoa que recém se converteu, está vivendo coisas extraordinárias, e eu olho para a vida dele e digo, opa, isso aí é legal. Ó, estou aprendendo com ele. Cara, aprendi com ele. Isso é um coração ensinável e humilde. E em Lucas a gente vai encontrar isso. Lucas 14, 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Meu irmão, sabe aquele versículo imaginário que a gente como é que é? Os que são os humilhados serão exaltados. Ai, quando vai chegar a minha vez, né? Tem até o meme, né? Tô esperando aí chegar a minha vez aí dos humilhados aí. Tô sofrendo humilhação. Quando é que vai chegar? A filha tá andando aí dos exaltados? A filha dos exaltados não vai andar. Esquece. Mas o que anda é a filha dos que se humilham. Dos que ouvem, que se
humilham, que são humildes de coração para dizer, cara, eu dependo de Deus. Para dizer, meu irmão, me ajuda aqui. Porque tem pessoas que às vezes até pedem conselho, mas não seguem nada. E ainda dizem, eu tenho um coração tão humilde, que eu peço conselho para todo mundo, eu peço conselho para o pastor, e o pastor está lá falando, e ele assim, é verdade, pastor. Vira as costas, não faz nada. Sabe o que é isso aí? Soberba. Não aceitou nada de um conselho. E a palavra fala de quem são os que aceitam os conselhos e viver. Quem são esses? A Bíblia fala, Salomão falou, são os sábios. E ele até diz assim, olha, tu quer fazer um teste, tu repreende um sábio. O que vai acontecer com ele? Ele vai te amar mais, e assim ele vai se tornar mais sábio. É interessante porque ele diz que ele vai te amar mais, porque ele reconhece que, cara, eu preciso desse conselho. Olha que maravilha isso. Agora, o que nós mais vemos são pessoas dizendo o que Salomão falou. Agora, repreenda um tolo. Ele vai se tornar o teu amigo? Não. Ele vai se tornar o teu inimigo. Então, meu irmão, aceite conselho. Tenha humildade de aceitar conselho de todos. Pode ser que tenha conselhos bons e ruins, e tudo certo. Separa o que tu vê que é Deus falando, e o que não é, deixa quieto. Que sirva para um outro momento. Mas tenha humildade no coração. Eu quero ler com vocês João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Então não é quem, ali não está dizendo quem grita bem alto e quem faz coraçãozinho para cima assim para mim é quem me ama. Não. Tem até hino que fizer, né? Joga a mão para cima e faz coraçãozinho. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. E pior que eu ouvi a rádio 90.3, meu Deus, dava toda tarde aquilo lá. Aquela miséria. Joga tua mão pro alto e faz coraçãozinho, pelo amor de Deus, meu irmão. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, já está ligando aqui a obediência, é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então ele está dizendo, olha, aquele que obedece os meus mandamentos, este é que me ama. E este será amado por meu Pai. Aí eu quero deixar uma pergunta para você. Será que o Senhor ama todos? O que Jesus está falando aqui, meu? Eu liguei o pisca-alerta. Eu entendo que Deus quer todos, sim. Mas eu não sei se Deus ama todos. Todos assim, ama assim. Eu não sei o que seria esse amor. Porque aquele ama, ele cuida, ele trata. Entenda que se você não estiver obedecendo ao Senhor, o Senhor ele não vai poder cuidar de você. Entenda que não vai ter o cuidado, porque você não ama Ele, porque você não obedece aos mandamentos. E a palavra de Deus é como, irmãos, uma coisa simples de entender a lei do Senhor, porque ela não foi, Jesus veio e disse, olha, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la, para tornar ela visível a vocês, que há como sim cumprir os mandamentos. Imagina se o prefeito, o Celcinho vira prefeito de Campo Bom.
torna-se prefeito de Campo Bom. E ele tem uma brilhante ideia. Não leve a sério, viu, gente? Não estou difamando ele. Ele diz, não, vamos tirar todos os pares, porque crente tem que andar para frente, crente é foguete, e nós temos que, e vamos fazer essa cidade virar cidade dos crentes, e vamos tirar todos os pares das ruas. O que você acha que vai acontecer quando ele tirar o pare da rua? Acidente, morte, e muita morte. A lei do Senhor, ela veio para me cuidar. A lei do Senhor demonstra o seu amor, o seu cuidado. Por isso que Ele ama, porque Ele cuida aqueles que obedecem a sua palavra. Esse é o amor, é o cuidado. E ali segue dizendo: será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Tem gente que só quer, se desmancha dizendo: Senhor, se revela para mim, querido. Se tu obedecer, ouvir os mandamentos do Senhor, Ele vai se revelar a ti, sim. E todos os dias Ele estará revelado a ti. Sabe por quê? Porque Ele é a palavra, porque Ele disse, João falou, o verbo se tornou carne e viveu entre nós. É isso. Amar a Deus é isso. E os mandamentos do Senhor: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como eu falei hoje pela manhã, eu digo, irmãos, imagine, eu nunca imaginei viver numa comunidade onde havia um grupo de pessoas que se reunisse e dissesse assim: galera, vamos fazer o seguinte, nós estamos muito parados, vamos arranjar confusão para nós? Aí os abençoados em volta dizem: vamos, pastor, vamos comprar essas brigas aí. E eles dizem: então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um encontro com Deus. Queridos, e aquele grupo, ele sofre, ele guerreia, ele luta, ele sofre muitas vezes na própria carne, ele sofre muitas vezes no espírito, ele sofre muitas vezes na sua família. Ataques de Satanás, retaliações de Satanás, por uma vida de outra pessoa, do próximo. Isso é verdadeiramente amar ao próximo. Se reúne o povo e vão guerrear. E o mais legal de tudo isso, cara, é que quem vai tendo encontro com Deus vai querendo entrar para esse grupo e vai dizendo: rapaz, eu também quero essa confusão, eu também quero entrar na guerra, eu também quero bombardear o inferno, eu também quero saquear o inferno, eu quero viver para o Senhor. Tem aquela canção que é antiga, que fala: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Você consegue declarar isso? Senhor, a minha vida vai ser assim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas declare isso verdadeiramente. Dele, por ele, a ele a
aí aquele que conhece ele diz assim, olha só: quão profundas riquezas o saber e o conhecer. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus. O saber. Aleluia. Viva isso, a Ele a glória para sempre. E meu irmão, imagine você guerreando por outra pessoa, dizendo: eu quero ajudar a resgatar vidas. Sabe o que é isso, meu irmão? Você está dizendo: olha, o Senhor cuidou tão bem da minha vida, Ele cuida tão bem da minha vida, que eu quero isso para outros. Que eu quero, irmãos, e daí nós nos tornamos servos de quem nós nunca vimos. Nós nos tornamos servos de quem nós não conhecemos. Nós guerreamos lutas de quem nós não somos amigos. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que há uma festa no céu, porque muitas pessoas entendem este encontro com Deus e vivem Ele verdadeiramente. Então, amar o próximo não é só dizer que ama. Amar o próximo é você demonstrar cuidado, compaixão, perdoar, ajudar aos outros, fazer aquilo que ninguém faz por eles. Porque você entra em guerra, você diz: eu vou jejuar por ti, meu irmão, eu vou passar fome por ti. Tu está guerreando, eu vou passar fome por ti, mas nós vamos juntos e tu vai vencer. A vitória nem é minha não, a vitória é tua. Só que a vitória que for tua, eu entrarei e regozijarei contigo. Meu irmão, nós temos que amar o próximo verdadeiramente. E não é em palavras, não é dizendo. Mas eu tenho que entender que para o Senhor eu tenho que permanecer firme nesta fé, neste amor. Eu tenho que confiar nele. E a palavra de Deus diz em Salmos 18, 25 e 26. Olha o que ele diz: ao fiel te revelas fiel. Olha o que o salmista está dizendo: ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas ao perverso te revelas astuto. Outras traduções dizem: te revelas perverso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Eu não entendo como tem pessoas que acham que
Eu não sou fiel, eu não tenho sido fiel ao Senhor, mas Ele tem sido fiel a mim. Irmãos, isso é uma ignorância gigantesca. Porque a palavra não diz, a palavra diz sim que Ele é fiel. Mas a quem é fiel? Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo: filho, se você obedecer a minha palavra, eu serei fiel à minha palavra. E lá na minha palavra ela diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e será amado por meu Pai. E isso é uma promessa. E daí ele também diz assim: olha, se tu ouvires o que eu te digo hoje, se deres ouvidos à minha palavra, ao que eu te ordeno hoje, serás bendito. Ou seja, serás bem-aventurado. Serás, em outra palavra, em outra tradução dos bendito e do bem-aventurado, serás bem-sucedido. O que tu fizer será abençoado. Se você tiver um filho no ventre, será abençoado. Se você fizer um negócio, você será abençoado naquele negócio. Se você precisar fazer qualquer coisa, ainda assim entenda que serás abençoado se você ouvir a voz de Deus. Tem uma lição que eu amo. Eu amo todas do Casados para Sempre. Eu amo demais. Mas tem uma lição que é estilo de vida. Essa lição eu me empolgo muito. Os que fizeram comigo sabem, eu me empolgo muito. Já vira culto o negócio. Porque, meu irmão, o evangelho é isso, é o meu estilo de vida. Jesus veio mostrar, é assim que eu ando. Ou seja, o meu estilo de vida tem que ser o seu estilo de vida. Então ame, não julgue. Ame, perdoe. Não julgue, ajude. Não fale mal, estenda a mão. Isso é o evangelho. E meu irmão, eu quero ler com vocês Josué 14. E já estarei encerrando. Que todas essas coisas que eu falei até aqui, eu falei pensando e lembrando de um homem, de uma história da palavra de Deus. De um homem que você de repente até já viu alguém chamando esse nome. Mas esse nome não é muito falado. Que é Caleb. Caleb. E ali diz: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés? Aqui ele está falando, Caleb está falando com Josué, dizendo assim: você sabe, Josué, o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Sobre ele, Josué e Caleb. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Um homem de fé. Um homem de fé, digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Cuide para você não servir peça de tropeço na vida de ninguém, meu irmão. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Fidelidade ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você. Ei, querido, o que é perpétuo para nós? A terra prometida. A terra prometida, ela é perpétua para nós. É a herança, é a nossa herança. É lá que nós vamos pisar. É lá que nós vamos viver para sempre. Para você e para seus descendentes. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor e meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Faz 45 anos que Ele disse isso a Moisés. E você está 2 dias aí pedindo coisa e acha que... Ai, Senhor, Tu me abandonaste. Oh, céus, Tu me abandonaste, Senhor.
Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Só que isso até é legal. Está ali ainda, permaneceu, né? Tem aquele que recebe a bênção aí, ó. Vaza. Aí a vida vira uma M. Aí ele culpa quem? Deus. Ainda estou tão forte. Isso que me chama a atenção, meu irmão. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Olha isso, meu irmão. Ele não desanimou, ele não. E ele se. Eu acho que ele ia para academia. Não vou para academia porque eu tenho que me manter em forma para quando der outra guerra, nós estamos aí. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Irmãos, entenda uma coisa, ele ainda disse assim, estava dando aquele alvoroço todo, ele disse, ei, se o Senhor estiver comigo, ele nem botou os colegas dele, já vocês estão com medo, deixa para mim. Vai eu e a minha família, nós subimos lá e vamos pegar aquele gigantão lá, nem que nós peguemos pela canela. Comecemos a morder a canela até cair. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefuné, e lhe deu Hebrom por herança. O homem ganhou uma cidade inteira para ele. Deus prometeu, não, aqui ó, eu vou te dar uma cidade. Ah, tu quer campo bom, mas não quer guerrear nada. Tu quer campo bom, mas quer ficar em casa comendo bolachinha com... Meu irmão, nós temos que estar preparados para a guerra. Nós temos que estar preparados enquanto não tiver a guerra, mas se mantermos preparados. A diferença não é quando você for chamado para uma guerra, porque muitas vezes nós começamos guerreada e nós começamos. Ui, meu Deus, agora eu tenho que orar. Agora eu vou orar. Agora eu vou orar, agora eu vou orar, agora eu vou orar. Mas e se não der tempo? Josué disse, eu estou pronto. Se me mandar agora para a guerra, eu estou pronto para ela. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. E eu quero agora encerrar com mais um versículo aqui. Irmãos, eu quero que você entenda que o tempo ele não muda, o tempo ele não diminui, o tempo ele não menospreza a fé verdadeira de um cristão. Aquele que crê no Senhor verdadeiramente, meu querido, passa anos, entra ano, sai ano, e a fé dele é inabalável. Ah, Deus vai fazer, pode morrer do teu lado, mas tu diz, não, mas o meu Deus, Ele vive, Ele faz, Ele pode, Ele é. O problema é que nós vivemos assim, quando está tudo bom, ai, obrigado Jesus, eu pulo para ti, mas quando o calo aperta, ai Senhor, me abandonou. O que é isso, meu irmão? Isso é meninice. Eu tenho que viver para o Senhor, dia bom, dia mau, não importa o dia, eu viverei pronto para a guerra. Você foi chamado para uma guerra, aceitou, e agora qualquer guerra você não quer e chora e vai ficar encolhidinho na cama chorando. Você disse para Deus, quando aceitou Ele, que queria viver para Ele. E aí? Como é que você está vivendo? Ah, eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais. Eu quero viver para o Senhor. Eu tenho aprendido a viver para o Senhor. Deuteronômio 1 e 2. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Irmãos,
Eles levaram um dia para ir, uns diazinhos para ir ali. Vou dizer assim para vocês, ó, que se eles fossem a galope que nem diz o outro, 15 dias, 20 dias, era a distância do Egito à terra que Deus tinha prometido para eles. Eles ficaram 40 anos rodando, porque eles não confiaram no Deus deles. O Senhor, ele disse: ei, vocês são de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Não se dobram. A cervical aqui, ó, não se dobra. Só que o meu Deus disse assim: não, vocês disseram que vão, agora eu vou dobrar vocês. E o Senhor fez dobrar. E quem não se dobrou, afundou. Quem não se dobrou, não entrou. Porque a humildade é eu me dobrar na grandeza de Deus. É eu dizer: Deus, tu és grande e eu dependo de ti. Isso é se curvar diante do Senhor. E agora eu quero já encerrar lendo Deuteronômio um pouquinho mais para frente só. O 20. Olha o que explica isso aqui, meu irmão. Então eu lhes disse, aqui é Moisés falando, tá? Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, o qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Subam e tomem posse, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Olha o que ele está contando. Vocês todos vieram dizer-me. Olha o que Moisés diz. Vocês todos vieram dizer-me. Quem sabe, vamos ter uma ideia. Quem sabe nós mandamos alguns homens à nossa frente para espiar até a região, para que nos indique por qual caminho nós podemos subir e quais cidades iremos. Aí Moisés diz: olha, mas a ideia me pareceu boa. Por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Então eles partiram, subiram e exploraram. Agora eu quero que tu vá lá para o 30. Vai para o 30. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês. Volta o 29. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, porque os outros estavam dizendo: eles são grandes, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos diante dos nossos inimigos. Nós somos gafanhoto diante dos nossos inimigos. Então ele disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Josué estava dizendo: olha, gente, nós viemos até aqui, Deus tirou nós como um forte do Egito. Deus, ele nos trouxe como um pai carrega o seu filho. E ele estava dizendo para o povo: apesar disso, não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, em uma coluna de fogo de noite e uma nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que prometi dar aos seus antepassados, exceto Caleb. Aí, ele haverá, a darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor com integridade,
serviu ao Senhor na sua totalidade. Não importava para onde ele estava indo, não importava quem era o inimigo, meu irmão. Não importa se é câncer, não importa se está sendo injustiçado, não importa. O Deus que você serve, Ele abre caminhos. Por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Esse foi o relato de Moisés. Então entenda que a primeira ideia não foi Deus que mandou, Deus mandou, mas depois que eles deram a ideia para Moisés que eles deveriam ir. Muitas vezes nós vivemos fazendo coisas que Deus não manda, e daí quando vê nós estamos mortos, achando que estamos fazendo que Deus... Querido, Deus ele não quer ideia, Deus ele não precisa de ideia, Ele está acima de tudo. Eu quero que você se levante. Por isso todo dia, meu irmão, você tem uma escolha. Todo dia da sua vida você terá uma escolha de ouvir a voz do Senhor e viver e dizer: Senhor, não vivo mais eu escolhi viver para Ti. Então eu não vivo mais para mim, mas é Tu que vive em mim. É Tu que vive em mim, é Tu que cuida, é Tu que sara. Mas eu quero dizer para você uma coisa: todo dia você terá essa escolha. Então eu quero convidar você que está precisando confiar mais no Senhor, você que está iniciando a caminhada e quer, não, eu quero, Senhor, eu quero confiar mais em Ti, eu quero viver mais, eu quero escolher todo dia a Tua presença, eu quero escolher todo dia refletir quem você é. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e me vejam, mas eu quero que as pessoas olhem para mim e Te vejam. Porque o Evangelho não é por mim, mas é por Ti, Senhor. Não diz respeito de quem é eu, não, mas quem és Tu. Aleluia. Eu quero dizer para você, dê um passo de fé. Se você também quer conhecer este Deus, quer viver para Ele, quer falar com Ele todos os dias, Ele está aqui pronto para te receber. Ele quer mais de ti. Eu quero falar para você que está com problema de saúde. Essa casa aqui é uma casa de cura. Essa aqui é uma casa de milagre. Se você está precisando de um milagre, vem aqui nessa noite, diga: Senhor, eu creio no Deus que eu vivo, eu quero viver para Ti. Vem aqui se você está com um problema de saúde, se você está com qualquer dificuldade, situação, vem aqui. Ah, irmão, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para mudar, mas você tem que escolher o que você quer viver. Você tem que escolher o que você quer viver. Você tem que escolher para quem você quer viver. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus. Eu nasci para Te chamar de Pai e andar ao Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e você vai refletir o quê? Me chama todo
Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem, me chamam. Todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Escolha Deus nesta noite. Escolha Deus para a tua família, meu irmão. Escolha Cristo para o teu filho, escolha Cristo para o teu pai. Mas diga: Senhor, eu entrego a minha família a Ti. Eu entrego, Senhor, eu quero viver com a minha família no Teu reino. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. São só esses que estão precisando de oração. Vamos orar. Vamos orar então. Quem sentir do coração pode impor as mãos. Quem tem dom de cura, vem aqui, irmão. Quem tem dom de cura, vem aqui e ora. Impõe as mãos aqui sobre essas vidas. E nós cremos no que Deus vai fazer, porque o meu Deus é um Deus de cura. O meu Deus, Ele é um Deus todo poderoso. O meu Deus é um Deus todo poderoso para fazer. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus que cuida. Tu és um Deus que sara, um Deus que transforma. Tu és um Deus todo poderoso, Pai. Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que faz. Tu és, Senhor. E nós queremos Te escolher em todo tempo. Nós queremos em todo tempo Te amar. Em todo tempo, Senhor, ser humildes. Em todo tempo Te obedecer. Em todo tempo amar o nosso próximo. Em todo tempo buscar fidelidade a Ti, Pai. Tu és um Deus todo poderoso, Pai. Senhor, aqui há cura. Que haja milagre. Que haja cura sobre essas vidas que tiveram fé de vir aqui na frente, dizendo, declarando que Tu és um Deus que cura, que Tu és a medicina, que Tu és a cura, que Tu és poderoso para fazer, que não há situação que Tu não possa curar, que Tu não possa transformar, que Tu não possa agir. Tu és um Deus todo poderoso. Aleluia. Senhor, que a cura daquele que escolheu viver para Ti, aquele que escolheu viver para Ti, aquele que escolheu, Senhor, viver para a Tua glória, aquele que escolheu refletir a Tua reputação, refletir quem Tu és. Tu és poderoso.